e já começamos aqui debatendo sobre o tema janela de transferências. Janela fechada, quem contratou melhor? E aí a gente faz um apanhado geral de todas as equipes da Série B que estão na parte de cima da competição, né? Todas as equipes que estão disputando acesso para a Série A 2025. A gente preparou o material, põe na tela do canal do YouTube, a gente preparou um material interessante, tá aí na tela para você, o Coritiba contratando o Rodrigo Rodrigues, atacante interessante, jogador do Atlético e também do Operário de Ponta Grossa, né? Reforço pro sistema ofensivo. A Chapecoense com Gustavo Tales, foi a principal contratação nessa reta final da Série B. Criciúma com Lucas Dias, Georgime, né, ex-goleiro do Vila Nova, o Cauê, o Jota e o Léo Mana. Foram as principais contratações. Léo Maná, né? Léo Maná, que já jogou inclusive na base do Corinthians. O Remo com Natan Pescador, que era do Grêmio. Jorge, lateral pela esquerda e jogador do Flamengo. Há muito tempo não faz um bom futebol, né? Não pratica um bom futebol, mas uma contratação de peso. O Panagiotis, que é um grego, foi contratado também, jogador inclusive com passagens pelo futebol inglês. João Pedro, Iago Ferreira, Eduardo Melo, Caio Vinícius, né, jogador também foi contratado, além do Christian, o Christian Tassano e o Nicolas, foram as contratações da equipe do Remo. Então, as principais contratações. Ontem a gente já analisou aqui também as contratações do Vila Nova, do Goiás e também do Atlético, todas essas equipes aí que a gente citou, que a gente colocou na tela, equipes que estão disputando, né, tem algum tipo de possibilidade real de acesso para a Série A do Campeonato Nacional. Ou seja, nada demais, né, meninos? Nada de excepcional. Diante desses dados apresentados e das contratações aqui do futebol goiano, para você, Nivaldo Carvalho, superfera do Rádio Brasileiro, meu querido comandante, qual equipe que tem aspiração de acesso, que melhor contratou, que melhor se reforçou para essa reta final da Série B? Agora oficialmente a janela está fechada, ninguém pode contratar mais. Quem se reforçou melhor nessa janela da Série B? Nivaldo Carvalho. Boa tarde, superfera do Rádio Brasileiro. Boa tarde, Tiago Menezes. Um grande abraço a todos, aos ouvintes da Band News 90.7, a rádio mais linda do Brasil. Olha, Tiago, é difícil a gente falar até dessas contratações e das equipes fora aqui do nosso futebol, né? O que me assustou foi o Remo. A quantidade de jogadores que o Remo contratou, o alto investimento que fez, né? Inclusive trazendo esse grego aí. Esse grego, inclusive, esteve aqui na Copa do Mundo 2014, esteve aqui no Brasil. Verdade que não deu um chute na bola, mas ele esteve aqui na Copa de 2014. O Remo tá lá com aquele cara que esteve no Flamengo. Qual é o nome dele, aquele diretor de futebol? É o Marcos Braz, né? Tá lá aquele bicho, tá gastando um dinheiro, gastando uma nota lá. Então o Remo me chamou a atenção a quantidade de jogadores que foi contratado. O Remo é assim, ele gasta dinheiro pra cacete em contratações, um elenco caríssimo, mas ao mesmo tempo aquele pessoal de lá mesmo, que é ligado ao Remo, é conselheiro, aquelas pessoas lá de Belém do Pará, entende que não é momento do Remo disputar uma Série A, porque não tem estrutura, não tem campo de treinamento, não tem assim campos para treinamentos, não tem uma estrutura adequada, uma concentração boa, então um trem esquisito. Ao mesmo tempo que quer disputar uma Série A, não tem a estrutura adequada para disputar uma Série A. Então me parece aí, assim, meio que na dúvida, que quem contratou mais e melhor, eu diria que o time do Remo, até porque nesse momento está fora do G4 da faixa de classificação. 1h13 agora, já estou abraçando o Benedito Rodrigues, né? O Goiás vai estar na Série A 2026. Alô, Valdir Marques, Mancini perdeu a mão do Goiás, tem que melhorar a marcação da defesa. O time está tomando muita bola nas costas. Giovanni Alexandre também está participando, abraço. Everton Silva também está ligado, um abraço aqui para o Wellington Arantes. GC Azevedo também está ligado aqui no canal do YouTube. Um abraço também para o Major Lopes, ligadaço aqui no Debate das Feras. Família, vai deixando o like, gente. Nós estamos agora com 54 likes, a nossa meta hoje pelo menos 350. Tem que melhorar aqui essa quantidade. 40 likes nesse momento, então sapeca like e participe do Debate das Feras. 1h14, Operação Limpa Pátio na Vesa Renault. Duster Intense MT 2026 completaço a partir de 111.990 com seu usado na troca. Taxa zero em 24 meses. Operação Limpa Pátio na Vesa Renault, na Praça Nova Suíça. Center Pisos tem promoções inacreditáveis. E a cada R$500 em compras, você concorre ao sorteio de uma moto 0 km. Center Pisos, o maior shopping de piso e porcelanato de Goiás. J040 no Garavelo, pertinho do Anel Viário. Link Telecom, a sua conexão de net é tratada com toda a importância que você merece.
100% fibra, 100% Goiânia. A Link Telecom é maravilhosa, 62-3998-7606. E a Camargo, referência na distribuição de peças baldão para o seu implemento agrícola. Variedade em discos, bancais e muito mais. A Camargo, parceira de quem produz há mais de 6 décadas. 62-32-72-6666. Acesse o site e conheça acamargo.com. 1h15, Danilo Dias. Tá aí as principais contratações. O Remo contratou para mim dois jogadores interessantes. Esse Jorge é um jogador interessante, mas não joga há muito tempo. Na época do Flamengo era até bonzinho, né? Esse Caio Vinícius é conhecido nosso aqui, não? Não, esse Caio Vinícius conhecido já estava lá no Remo, né? Esse é outro jogador. Ele já era o capitão do Remo já há algum tempo. Não, mas ele tá colocado aqui como contratação, não? Mas o Caio Vinícius, que a gente conhece aqui, é o que jogou no Goiás. Era o capitão do Remo já há uns 2 anos. Tá lá já há algum tempo já. Esse Caio Vinícius aí acho que é outro jogador. Dá uma conferida aí depois, Eduarda. O Caio Vinícius que passou aqui pelo futebol goiano, ele já está lá no Remo há algum tempo, né? Mas enfim, Danilo, a grande pergunta que fica é a seguinte: quem contratou melhor? Porque o Remo trouxe muita gente, cara. E esse Marcos Braz também é uma resenha do caramba, né? É o carioca perfil errado, né? Ganhou no Flamengo. Cara, eu teria ganho também no Flamengo com o dinheiro que ele tinha. Mas eu queria esse cara aqui. Eu não queria não, Nivaldo. Resenheiro, conversador fiado. Você entendeu? Eu acho ele um profissional bem meia boca. É bom esse tipo de assunto, assim, porque a gente pode ampliar o leque, né, Dedê? Porque esse cara, ele é muito bem relacionado, bicho. Com quem, Nivaldo? O cara, ele trabalhou no Flamengo. Ele foi mandado embora do Flamengo. Ele ganhou o Libertadores lá no Flamengo. Com o dinheiro que o Flamengo tinha, eu tinha ganho também, Nivaldo. Você tinha ganho mais. Mas, Thiago, ele tinha dinheiro lá no Flamengo, ele ganhou, ou seja, então ele fez aquilo que fazia, ué. Não, tudo bem, mas não ganhou tudo, né? Ele perdeu várias Libertadores da América com um time muito melhor. Era muito questionado lá no time do Flamengo. Uma resenha, um papo furado. Não fez nada demais lá no Remo, tanto que ele tá sendo criticado pra caramba pela imprensa. Mas aí entra nisso, com o dinheiro que ele tem. Que ele não tem, porque lá no Remo é difícil. Eu acho ele muito mentiroso. Não mentiroso assim, que ele minta, sabe? Acho que... Sei, eu entendi. É muito nome pra pouco trabalho. No seu entender, o trabalho dele é meio falso, né? É totalmente falso. Não a pessoa dele, não conheço e também não tem vontade nenhuma de conhecer. Mas assim, pelas informações que a gente tem, e a gente tem muitas informações no futebol, o Marcos Braz é o tipo de profissional superestimado. Mas enfim, Danilo Dias, qual foi a equipe que melhor contratou nessa janela aí que oficialmente está fechada, ninguém contrata mais, visando a sequência da Série B? Hein, Cracasso? Boa tarde! Boa tarde, Thiago Menezes. Ótima quarta-feira pra você, uma quarta abençoada ao Matheus, ao Nivaldo, a toda a nossa equipe também, e um carinho grande pela audiência que nos acompanha tanto na frequência 90.7 como no nosso canal do YouTube. Só pegando o gancho aí do Clube do Remo, eu penso que o Clube do Remo segue na linha de trazer atletas que já renderam, né? Digamos assim, como é o caso do Natan, por exemplo, o próprio Jorge, né? Que foi mal no CRB. Nós estamos lembrando do Jorge lá atrás no Flamengo. Então eu penso que eles estão seguindo nessa linha aí. Mas eu não traria esse tipo de jogadores, mas eles pensam que é melhor disputar uma Série A, estar na vitrine, né? Mesmo sofrendo, do que ficar estável aí na Série B. E é um time aí que tem um elenco muito forte, não tenho dúvidas disso. Tem aí um supervisor de futebol muito qualificado também, que tem essa bagagem historial no futebol. Mas eu penso que o Coritiba trouxe o Rodrigo Rodrigues, né, que é um atacante que esteve até no Mundial de Clubes representando o Esperance de Tunis, e jogou contra o Flamengo, inclusive. É um jogador que não tem tantos números altos assim, mas é uma referência na linha ofensiva que o Coxa buscou. Mas eu destaco, Thiago, o time que fez as melhores contratações e vem numa evolução. Eu até, no meu entendimento, algumas rodadas atrás, eu não via força de reação nele, mas eu estou começando a até não mudar de opinião. Estou começando a observar um pouco mais esse clube do Atlético Paranaense, como que ele está evoluindo, vem de 2 vitórias consecutivas, bate o CRB em Maceió, bate a equipe do Grêmio Novo Horizontino em casa, trouxe um tal de Kevin Viveiros. Cuidado com esse cara, Thiago. Ele veio do Atlético Nacional, lá ele tinha feito 27 jogos, 10 gols e 3 assistências, tá que faz gol pelo Furacão. Além dele, o Atlético Paranaense trouxe o Steven Mendonça, que estava no Leão do México, Juan Felipe Aguirre, um zagueiro bom, o Gaston Benavides, o lateral direito, que estava no Tajeres, o Ellen Ricardo, um volante que estava no Besiktas da Turquia. Cuidado, viu? Sei não, tem um treinador bom, tem um estádio bacana, tem pressão, tem camisa. Esse Atlético Paranaense aí, eu tinha tirado ele um pouco do meu radar de clubes que brigariam ali pelo acesso, mas fechando a janela, eu vi que ele fez umas contratações, umas mexidas super interessantes. Tem o Luiz Fernando regressando de uma lesão que ele teve aí.
cuidado. E aqui nos nossos times goianos, Thiago, eu vejo que os reforços aqui foram pontuais, né? O próprio Brian, pra mim, é um grande reforço que o Goiás tem. Buscaram agora o Fábio também, devido à lesão do próprio Lepo. Foi uma mexida emergencial, mas pra mim o Brian foi o ativo mais assertivo do Goiás, digamos assim. O Vila Nova buscou pra mim, dentro do seu elenco mesmo, essas reações, Ralf, João Vieira. Então, os reforços do Vila já estavam ali, estão sendo energizados pelo próprio Paulo Turra. Então, o Vila não buscou fora, buscou dentro do seu clube mesmo, trazer esses jogadores de novo para ser evidências. O próprio Bruno Mendes, que já não fazia um gol aí, se calhar, uns 5, 6 meses atrás, está voltando a ser energizado por um treinador e uma comissão técnica nova. E o Atlético fez uma mexida interessante. Lelê na linha ofensiva, já está mostrando os seus frutos. Luizão, o próprio Robert crescendo de evolução. Então, assim, cada um na sua performance, cada um performou de um jeito. Eu vejo que, pra mim, o destaque maior desse fecho da janela, eu fico com o Atlético Paranaense. 1h20, debate das feras, oferecimento, cuide da alimentação da criançada com o hortifruti do Grupo Moreira. Completo, variado e saudável a temporada toda. Hiper Moreira, gente da gente 100% goiano. A Fricó tem a mais completa linha de linguiças, sabores exclusivos que vão deixar o seu almoço ou jantar uma verdadeira delícia. Fricó, receita de deliciosos momentos. Casa do Marceneiro, todo mês uma seleção de ofertas para você. Casa do Marceneiro, precisou, aqui tem. Jogo bom, pede a melhor pizza da cidade. Chama a galera, faça aquele pedido bacana e torça com o sabor que todo mundo gosta. Pizza Z, há 44 anos acompanhando você em todos os momentos. Peça pelo delivery, WhatsApp e telefone 62 35 31 4000 ou pelo app da 99 Food. Pizza Z, que delícia! E mega promoção da Bater Shop, bateria Cedelco 60 amperes, 30 meses de garantia, só R$ 420 a base de troca. Entrega e instalação de graça em Goiânia, Aparecida de Goiânia. Bater Shop, você ligou, a bateria chegou. 3295-2525. Aldiberto Neres, também tá ligado com a gente. Um cara como o Marcos Braz ser chamado de meia boca é complicado. Acho que um profissional meia boca não assumiria o futebol do Flamengo. Assumiria. Outros profissionais meia boca já assumiram também o futebol do Flamengo. Cara, qual que é o trabalho do Marcos Braz? Eu te conto como que ele chegou ao departamento de futebol do Flamengo. Indicação política. Ele apoiou o grupo lá do ex-presidente, né? O Landim, o Rodolfo Landim, e foi alçada a figura de vice-presidente de futebol. Ou seja, não teve mérito algum. Foi uma escolha política. E aí o cara, meu amigo, tem R$1 bilhão para gastar. O Palmeiras, que é a segunda força financeira do futebol brasileiro, tem 750, uma diferença gigantesca. E aí ele foi montando o time, contou com manutenção de base, trouxe um Diego Alves, outros jogadores. Então, assim, a vida dele foi muito mais facilitada no Flamengo. Se elegeu politicamente vereador por conta disso. Agora veja se a torcida do Flamengo ficou com saudade dele. Não ficou tanto, que ele teve uma votação ridícula na reeleição para vereador. E foi contratado pelo Remo, oba-oba demais, conversação fiada demais. O que ele ganhou? O que ele fez com que o Remo, né, fizesse de algo, assim, extraordinário nessa Série B até o momento? O Remo tem um dinheiro lascado, um dinheiro gigantesco, né, que a gente não sabe, assim, de fato da onde vem, né? Se é de patrocínio, se é conselheiro que está colocando, se é ajuda estatal. Mas o Remo tem uma receita gigantesca, maluca, uma folha salarial de quase 5 bilhões de reais, e o Remo não entra nem no G4, gente. Então eu queria que vocês me explicassem aqui, cadê esse trabalho fantástico do Marcos Braz, que eu não consigo ver. Não? Então peraí, eu vou te mostrar agora. Presta bem atenção, hein? Você lembra que ele teve uma passagem na fase magra do Flamengo? Que magra. Cuidado, lá em ele 2006, chegou com o Landim, meu amigo. 2006, 2007, e foi mandado embora. Ele passou lá no Flamengo com 3 títulos conquistados. Quais? Na segunda, eu vou falar, na segunda passagem, de 2019 a 2024, o cara teve 12 títulos. E o pior é que você tá falando que ele não tem números. A minha avó teria tido também, com aquele dinheiro que o Flamengo tinha. Supercopa 2020, 2021. Nossa, que campeonato Copa do Brasil, Recopa Sul-Americana, 2 brasileiros, 2 Libertadores da América. Cuidado, Thiago. E só na segunda passagem. E o que é que você tá falando aqui de diferente do que a gente tinha falado? Você falou que na primeira passagem ele foi mal? 2009, Adriano, Imperador, você lembra? O time era ruim, né? Não, você falou que ele foi mal. Ronaldo Angelim, o time era fraco, Copa né? do Brasil de 2006, Campeonato Carioca de 2007. Cuidado, Thiago, cuidado. O cara, uma ligação do Marcos Braz. Marcos Braz, invenção do futebol. Cuidado. Invenção do futebol. Faça uma pesquisa. Aqui no meu, faça uma pesquisa, Difícil é o que o Adson Batista faz, meu filho. Futebol sem dinheiro. Tiago, mas você tá lutando contra números. Não, números o caramba. Dá esse dinheiro aí pro Jorge Bravo. Dê esse dinheiro aí pro Adson Batista. Dê esse dinheiro aí pro Andrinho do Goiás. Todo mundo faz, meu amigo. Você tem que bater palma aqui. É pra quem faz futebol sem dinheiro. Agora, o dinheiro que o Flamengo tem, Nivaldo, ele é obrigado a ganhar. Companheiro. Obrigado. O companheiro tá apresentando. O cara realmente tinha dinheiro, mas tá apresentando o nome.
números de Resultados. conquistas, Ele ué. perdeu quantas Libertadores da América? Pelo amor de Não, Deus, mas vamos falar do que ninguém ele ganhou ganhou, tudo, poxa. não, Não é? ué. Como que foi o currículo dele contra as equipes Thiago, mas da Arábia no Mundial de Clubes? As coisas não são assim, não, ué. Me cito aí. O Real Madrid tem dinheiro até dizer chega e nem por isso ele ganha todas as E o Champions Manchester League, City ué. Mas ganhou chega só em sempre. 2 temporadas atrás. Cara, Deus, me ué. fala quanto que foi a Flamengo e a Hilal no Mundial de Clubes. Você tá falando Marcos Braz era o diretor de Você tá futebol. falando aí de muito dinheiro do Remo. Você sabe quanto que é o orçamento do Remo desse ano? O Remo tem 4 milhões e meio de folha. É a quarta maior folha da Série B. Vamos lá. Você sabe qual que é o orçamento do Remo dessa temporada? Não, orçamento não sei. Eu sei. Quanto? 70 milhões. É mais, Nivaldo? 70 milhões. É mais? Não, eu estou te dando a informação. Então eu acho que eu tenho crédito com você pra você Não, acreditar total, em mim. total. 70 milhões. Só que você sabia que o Remo... Deve ser um orçamento. Aí eu não sei, não posso falar daquilo que eu não sei. Deve ser um orçamento menor do que o do Atlético. Nossa, Não, aqui. não é. O Atlético tem na casa e no máximo estourando 45 milhões. Pra Pois- você ter uma ideia, 70 milhões é o que o Goiás tem na Série B, ué. Pois é. É o que o Goiás tem na Série B. Então, isso é muito dinheiro, Nivaldo. É muito dinheiro. Eu não tô falando que o orçamento do Remo é pequeno, certo? Eu acho que é um bom orçamento. Cara, eles têm um elenco bom lá, Nivaldo. Cuidado. E E eles foram só por causa dele. Cuidado, Não, Thiago. eu acho que foi. eu acho que o Remo... Marcos Braz tem um nome gigante no futebol. O Remo tem um... O Remo Tem tem um sim. problema. Os maiores da história. Eu acho que é um ótimo orçamento, certo? Que dá aí na faixa de 5,8 milhões por mês, é muito dinheiro realmente. O Remo tem um problema, assim como o Paysandu tem, que é a dificuldade de contratar jogadores. Jogadores normalmente não querem ir lá pro Pará, por causa da distância. Eles acham que é distante demais e realmente é muito difícil. Você vê, quem mora lá em Belém, jogador, atua lá em Belém do Pará. É sempre muito difícil. Você vai jogar, por exemplo, lá em Santa Catarina. Você Longe. atravessa o Brasil inteiro. Você vai jogar em São Paulo. Sempre você dá uma pingada em Brasília. É realmente muito difícil. Normalmente o jogador não quer ir para lá por causa dessa questão da logística. O Remo tem um bom orçamento, sim, mas não chega nem aos pés do orçamento que tem o Flamengo, que é na faixa de R$1 bilhão. Chega pra mim aqui uma informação de uma fonte que eu gosto demais da conta e que é uma fonte que sempre me dá informações muito importantes. Thiago, o Remo tem mais dinheiro que o Goiás nessa temporada. Então, assim, o Remo tem mais dinheiro que o Goiás. O orçamento do Remo é 70 milhões. Maior que o do Goiás. Se o Goiás tem menos do que E por isso, isso que eu não tiro ele da briga pelo acesso também não, viu, Eu também não tiro não, eu já tirei já. Falei várias vezes Há um sobre mês atrás, juntamente com o Matheus Carvalho. diretor que eu tem não, resultado. eu não acredito que o Remo vá brigar pelo acesso. Eu tenho dito isso aqui há algum tempo. Eu não acredito no acesso do Remo. 1h27 agora, debate das feras, oferecimento da Nove Restaurante, a comida caseira mais gostosa do Brasil, na Avenida Tocantins, setor aeroporto. Atlanta Contabilidade, confiança que gera resultados, 62982360008. O mês de setembro começou e as lojas da Primeira Mão Seminovos têm ofertas maravilhosas para você comprar o seu carro. São 3.000 opções. Escolha pelo site ou na nossa loja. primeiramãosaga.com.br. Hiperboreira para a criançada crescer bem, brincar à vontade, se divertir muito mais. Elas precisam estar saudáveis. Venha para o Hiperboreira. Lá você tem uma alimentação maravilhosa durante todo o ano, gente. A criançada gosta demais da conta. Hiperboreira, completo, variado e saudável o ano inteiro. E Pneus Express, movendo seu caminhão quilômetros à frente. 623272-1881. Debate tá pegando fogo, eu preciso do seu like, gente. Sapeca like aí para Like Imóveis. Matheus Carvalho, comentarista do Povo, chega pra cá, quero a tua visão também. Volta essa cartela aí pra mim, Eduardo Cabral, das contratações. A gente tirou aqui Vila Nova, Goiás e Atlético, porque ontem foi o tema do debate, né? Ontem nós debatemos isso aqui, as contratações das equipes goianas. Coritiba com Rodrigo Rodrigues, acho um atacante interessante, só isso. Chapecoense com esse Gustavo Tales, jogador meia boca, né? Criciúma foi um time que se contratou, onde se contratou bastante. Lucas Dias, George, Micauê, Jota e Léo Maná, também nada de excepcional. O Remo com Natan Pescador, Jorge Panaghiotis, João Pedro, Iago Ferreira, Eduardo Melo, Caio Vinícius e o Christian Tassano, além do Nicolas. Ou seja, contratações assim, nada de excepcional. Quem se mexeu melhor nessa janela para a reta final da Série B 2025? Matheus Carvalho. Boa tarde, fera. Boa tarde, Thiago. Boa tarde aos companheiros de trabalho. Boa tarde também para a nossa audiência aqui da Rádio Band News. Cara, o Remo contratou 11 jogadores. Que absurdo. Que piada. Marcos Braz realmente é uma grande piada lá no Remo. Essa é a verdade. 70 milhões
é o orçamento do Remo no ano, dá quase 6 milhões, né? Então, dá mais do que você falou, viu, Thiago? 6 milhões por mês, 5,8. É um dinheiro, assim, a rodo para um time que não vai subir. Eu também não contrataria o Marcos Braz de maneira alguma. Ele pode ter os méritos dele lá no Flamengo, pode ser um bom dirigente, mas lá no Remo, ele acha que ele é maior do que o Remo. Ele acha que pode fazer o que bem entende, tocar do jeito que quer. Pra você ver, o Antônio Oliveira já tem 2 a 3 rodadas que ele não dá coletiva de pós-jogo. Porque o Marcos Braz não quer. Ele quer ele falando. É ele que vai falar agora. Veja o nível de absurdo que o Marcos Braz faz lá no Remo. O torcedor do Remo não deveria aceitar isso de maneira alguma. Agora, em relação às outras contratações, Thiago, vejo tudo dentro da normalidade, com exceção do Remo, né, que contratou um time na janela de contratação, e isso é algo surreal, mas os outros dentro da normalidade. Contratações para compor elenco. Nenhum jogador para chegar, jogar e resolver o problema, né? Eu acho que o Atlético Paranaense contratou jogadores de maior nome, né? Só que longe daquilo que precisa ser para uma virada de chave. Ainda não acredito no Atlético Paranaense, de fato, na briga pelo acesso. Por mais que os números estão baixos, né, do G4 para quem está próximo do G4, mas ainda assim, eu não acredito tanto que o Atlético Paranaense vá dar aquela arrancada para o G4. Então, no mais, é isso aí. Entra ano, sai ano, Thiago, a janela é sempre a mesma.